De acordo com alguns estudiosos, o Vaticano sempre foi um lugar onde são guardados inúmeros segredos, muitos dos quais ainda conhecemos muito pouco. Mas e se eu te dissesse que há certas coisas que você provavelmente não deveria ouvir? Afinal, que segredos tão misteriosos são esses, guardados a sete chaves nas profundezas do Vaticano? Abra sua mente e vem comigo, porque a lista de coisas é insólita e assustadora. E que bom que você está comigo nessa aventura. Espero que esteja tudo bem com você. Número 1. Vida extraterrestre. Nas últimas décadas, o debate sobre a vida extraterrestre deixou de ser assunto exclusivo de ficção científica e passou a circular com naturalidade entre militares, cientistas e governos. Mas por trás dessas discussões públicas existe uma camada bem mais profunda e, segundo algumas fontes, muito mais antiga, envolvendo não apenas governos, mas uma das instituições mais influentes da história, o Vaticano. David Grush, ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, foi um dos responsáveis por reacender essas suspeitas ao revelar algo que para muitos seria inimaginável. O Vaticano não apenas teria tomado conhecimento de visitantes não humanos muito antes do resto do mundo, como também teria desempenhado papel crucial na transferência de tecnologia alienígena para os Estados Unidos. Segundo Grush, tudo começou no final dos anos 30, quando um objeto incomum caiu próximo à cidade de Magenta, nos arredores de Milão. Um incidente ocorrido ainda sob o regime de Benito Mussolini. O ditador teria ordenado sigilo absoluto, temendo que a descoberta caísse nas mãos de rivais europeus. Mas o mais intrigante não é o acidente em si, e sim o que teria acontecido a seguir: o envolvimento direto da Santa Sé. De acordo com o ex-oficial, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XII teria informado discretamente o governo dos Estados Unidos sobre a existência da nave. Esse gesto não seria, segundo ele, uma simples denúncia, mas parte de uma relação confidencial entre o Vaticano e inteligências não humanas, algo cultivado silenciosamente por décadas. A operação para retirar o artefato da Itália teria sido coordenada com ajuda e conhecimento da própria igreja. O destino do objeto permanece um enigma. Se foi levado para os Estados Unidos, como Grush afirma, nada de concreto veio a público sobre o que foi descoberto ou estudado. Documentos, testemunhos e detalhes específicos continuam classificados, ou seja, não disponíveis ao público. Grush afirma ter visto relatórios e conversado com pessoas diretamente envolvidas, mas diz estar impedido por protocolos de segurança de revelar nomes ou provas materiais. Céticos argumentam que essa história se encaixa no padrão clássico das grandes teorias conspiratórias, mas defensores da hipótese lembram que o Vaticano é, há séculos, guardião de segredos, artefatos e conhecimentos que nunca foram revelados ao público. Se alguma instituição teria capacidade de manter uma relação discreta e mutuamente vantajosa, diga-se de passagem, com seres de fora da Terra, essa instituição seria, certamente, a Santa Sé. A pergunta que permanece é: por quê? Se o Vaticano realmente teve acesso à tecnologia ou conhecimento alienígena, qual seria a razão para esconder algo que poderia redefinir a visão da humanidade sobre o universo? O silêncio da igreja apenas alimenta a ideia de que existe muito mais por trás dessa história do que simples boatos. Número 2. O Grand Grimoire. Entre os artefatos sombrios que circulam no imaginário ocultista, poucos têm tanto peso quanto o enigmático Grand Grimoire, apelidado por algumas traduções de O Dragão Vermelho, o livro proibido da magia negra. Ele não é apenas mais um livro antigo. Ele é descrito como um manual capaz de abrir portas para regiões onde nenhum ser humano deveria caminhar. Disse que suas páginas trazem instruções diretas para negociar com entidades consideradas malignas, incluindo o próprio anjo caído, portador da luz, Lúcifer. A origem do manuscrito é tão nebulosa quanto o tipo de conhecimento que ele supostamente contém. Há quem diga que versões rudimentares do texto circulavam já no século XV. Outros afirmam que ele só tomou forma muito mais tarde, talvez no século XVIII,
quando a Europa vivia um novo fascínio pelo oculto. O que parece certo é que boa parte de sua estrutura dialoga com os escritos atribuídos de forma duvidosa ao rei Salomão, figura lendária que, segundo antigas tradições, teria dominado espíritos e decifrado segredos sobrenaturais. Nas páginas do Grand Grimoire, segundo as descrições que sobreviveram em cópias, estariam invocações, pactos e procedimentos que pretendem colocar o leitor frente a frente com forças que normalmente permanecem ocultas ao olhar humano. Não é apenas um livro, é um tipo de manual proibido que para muitos não deveria existir. Mas o maior mistério não está no que dizem que ele contém, e sim no paradeiro do tal exemplar original. Há séculos circula a suspeita de que o Vaticano guarda uma versão autêntica desse manuscrito em suas catacumbas documentais, longe da luz, longe de qualquer pesquisador. Para alguns, isso seria uma forma de proteção, impedir que um conhecimento perigoso escape para mãos imprudentes. Para outros, é justamente o contrário. A Igreja manteria o livro para estudá-lo, entendê-lo e se preparar contra aquilo que ele descreve. Mesmo que não haja qualquer prova concreta da existência desse livro, muito menos que esteja nas mãos da Igreja, o rumor ainda persiste, teimoso, sobrevivendo geração após geração, como se o próprio mito tivesse vida e vontade própria. Número 3. Cronovisor, a máquina do tempo do Vaticano. Em meio aos segredos que pairam nos corredores silenciosos do Vaticano, poucos são tão estranhos quanto a lenda do cronovisor, um suposto aparelho que teria a capacidade de permitir qualquer pessoa observar cenas do passado, olha só, até mesmo da saga de Cristo, como quem assiste um documentário vivo. A história é antiga, mas teima em sobreviver, sempre envolta naquele tipo de silêncio que nunca admite, mas também não desmente. A origem do boato gira em torno do padre italiano Pellegrino Enetti, um estudioso respeitado no campo da música sacra e, curiosamente, também um exorcista experiente. Nos anos 1960, Ernetti contou ter integrado um grupo confidencial dentro da própria cidade do Vaticano. Uma equipe formada por religiosos e cientistas brilhantes reunidos em sigilo absoluto. Segundo ele, o resultado dessa colaboração foi um dispositivo único, uma máquina capaz de captar ecos do tempo e sintonizar momentos já vividos pela humanidade. Ernetti afirmava ter usado o cronovisor pessoalmente, e não para ver qualquer evento, mas sim um dos mais simbólicos da história cristã, a crucificação de Jesus. Ele dizia ter assistido à cena completa e, mais ainda, ter conseguido registrar uma fotografia, olha só. A imagem circulou por alguns anos, mas nunca passou por uma verificação séria. Para muitos, parecia montagem. Para outros, era a prova que ninguém queria validar. No entanto, nenhum outro membro teria visto o dispositivo. Nenhum documento oficial surgiu. E o Vaticano, como sempre faz quando algo escapa ao seu controle narrativo, permaneceu em absoluto silêncio. Não confirma, nem desmente. Apenas deixa a história flutuar sozinha. Ainda assim, a lenda encontrou um terreno fértil em grupos de pesquisa paranormal. Alguns enxergam o cronovisor como uma possível arma, um instrumento capaz de alterar o próprio conceito de verdade histórica. Imagine alguém usando uma máquina dessas para provar qualquer coisa ou para criar testemunhos impossíveis de refutar. Outros, mais céticos, sugerem que Ernetti talvez tenha fabricado tudo, movido por fé, idealismo ou até pela vontade de deixar um legado particular. Número 4. O obelisco egípcio, no coração da Praça de São Pedro, onde multidões se reúnem para receber as bênçãos papais, ergue-se um monumento que parece romano, cristão e originalmente vaticano em cada detalhe. Porém, na verdade, ele pertence a um mundo completamente diferente. O obelisco que domina o centro da praça não nasceu em Roma. Ele surgiu às margens do Nilo, muito antes de existir cristianismo, império ou Vaticano. Esse monólito de mais de 3 milênios já foi um pilar sagrado na antiga Heliópolis, a cidade egípcia dedicada ao culto solar. Em seu auge,
Ele presenciou rituais faraônicos, sacerdotes invocando divindades e peregrinos que buscavam a luz de Ra. Era um símbolo de poder espiritual, um lembrete silencioso da obsessão humana em tocar o divino. Mas, séculos mais tarde, o destino do obelisco tomou um rumo inesperado. No século I depois de Cristo, o imperador Calígula, conhecido pela crueldade e extravagância, decidiu que aquele artefato milenar deveria servir de ornamento a Roma. Mandou construir um navio colossal só para transportá-lo pelo Mediterrâneo, como se fosse um troféu arrancado de um mundo antigo. Ao chegar, instalou o obelisco no Circo de Nero, palco de perseguições sangrentas, onde os primeiros cristãos eram executados sob aplausos. Segundo tradições antigas, o próprio Pedro, considerado o primeiro papa, teria sido martirizado ali, na sombra daquela mesma coluna egípcia. Com o tempo, as estruturas do circo ruíram, porém, o solo ao redor se transformou em algo sagrado, um cemitério de mártires. Foi ali que mais tarde surgiu a Basílica de São Pedro. Assim, o obelisco que um dia servira ao culto solar e depois testemunhara a violência contra os primeiros cristãos, acabou se tornando parte do coração simbólico da igreja. A sua posição atual, bem no centro da praça, só foi definida no século XVI, sob o comando do Papa Sisto V, uma operação gigantesca envolvendo quase 1.000 operários, cavalos e um elaborado sistema de cabos, deslocou a pedra de mais de 3.000 toneladas. Na época, aquilo foi visto como um feito de engenharia quase milagroso. Depois de séculos atravessando culturas, religiões e impérios, o obelisco se tornou mais do que um monumento pagão reciclado. Ele virou uma espécie de testemunha muda da transformação histórica do próprio cristianismo. Hoje, incontáveis visitantes passam por ele sem imaginar que aquela pedra, tão aparentemente estática, já presenciou o brilho dos faraós, a tirania de imperadores e a fé indestrutível de mártires. Em quinto lugar, a Cidade dos Mortos. Sob a imponência dourada da Basílica de São Pedro, existe um segundo Vaticano, muito mais antigo, silencioso e uma atmosfera impregnada de mistérios. Não é nenhum salão ou um arquivo secreto, mas sim uma verdadeira cidade subterrânea. Uma necrópole gigantesca escondida a vários níveis abaixo do piso atual da Basílica, onde o passado repousa em camadas sobrepostas. Quando arqueólogos chegaram ali, encontraram um cemitério romano do século I depois de Cristo, um lugar onde cidadãos pagãos enterravam seus mortos antes mesmo de o cristianismo existir como força social. Túmulos decorados com símbolos clássicos, inscrições latinas e oferendas aos deuses da época revelam um mundo completamente distinto do que se vê hoje na superfície. Acima dessa camada mais antiga, outra surpresa: sepulturas do século V, período em que Roma vivia uma grande transição espiritual. Ali, símbolo de crenças diferentes dividem o mesmo espaço. Figuras mitológicas pagãs convivendo com cruzes cristãs, como se registrassem o exato momento em que uma fé se sobrepunha à outra. É um retrato raro do encontro entre tradições que durante séculos moldaram o continente europeu. E como se tudo isso não bastasse, os pesquisadores descobriram que, antes da Basílica renascentista existir, já havia uma igreja medieval construída naquele mesmo solo funerário. Esse detalhe muda completamente a perspectiva sobre o lugar. Indica que, muito antes das cúpulas de Michelangelo dominarem o horizonte de Roma, o local já era considerado sagrado. A Basílica moderna, louvada como uma obra-prima da cristandade, é apenas o topo de uma montanha de história empilhada por milênios. No cerne dessa montanha está a área onde muitos acreditam abrigar os restos de São Pedro, o apóstolo que teria sido martirizado nas proximidades. A autenticidade da tumba ainda gera debates, mas a sua importância simbólica é inegável. Afinal, foi a partir dessa crença que a maior igreja do mundo foi erguida. Hoje, a necrópole não é só um sítio arqueológico, é uma cápsula do tempo mostrando como crenças, poder e tradição
foram sedimentados camada após camada. Enquanto na superfície turistas contemplam a grandiosidade da basílica, abaixo deles permanece um labirinto ancestral, onde sombras de vidas esquecidas ainda repousam na penumbra, aguardando quem os escute. Número 6. Os Ossos de São Pedro. Muito antes de 2013, antes da Praça de São Pedro tornar-se palco de transmissões globais e peregrinações frequentes, um segredo já repousava silencioso sob algumas toneladas de pedras. Para entender a importância daqueles 8 fragmentos exibidos publicamente pela primeira vez, é preciso voltar quase 2 milênios. Por volta do ano 64 d.C., durante a perseguição de Nero, Pedro, que já estava idoso, teria sido executado no Circo do Imperador, na colina do Vaticano. O seu corpo, segundo a tradição, foi enterrado ali mesmo, numa sepultura simples, marcada discretamente para evitar profanações. Durante séculos, cristãos voltaram a esse ponto, deixando inscrições rudimentares que revelavam, mais do que uma devoção, um esforço silencioso para preservar a memória do apóstolo. Com o tempo, o local foi engolido por construções sucessivas. O túmulo original foi coberto por um memorial no século II, depois por um pequeno santuário no século IV e, finalmente, pela Basílica Constantina, a primeira das grandes igrejas erguidas sobre o local. Ali, sob camadas de mármore e história, o túmulo ficou esquecido. Em 1939, quando o Papa Pio XII autorizou a reforma do subsolo da Basílica, ninguém imaginava que aquele trabalho de engenharia abriria as portas para um dos maiores achados arqueológicos do cristianismo. Operários descobriram, quase por acidente, um vasto cemitério romano intacto. O Vaticano, percebendo a magnitude da descoberta, iniciou escavações discretas. Poucos sabiam, menos ainda tinham acesso. Durante anos, arqueólogos, padres e especialistas trabalharam sob o piso da basílica, iluminados apenas por lâmpadas improvisadas, registrando cada nicho, cada ossário, cada inscrição. Entre muros decorados com símbolos cristãos primitivos, encontraram o que muitos consideravam improvável: um conjunto de ossos depositados numa cavidade de um muro vermelho, ao lado da antiga inscrição grega Petros N, que significa Pedro está aqui. Era uma pista poderosa, mas ainda não conclusiva. A análise dos ossos começou ainda na década de 50 e se estendeu por outras décadas. Os especialistas concluíram que pertenciam a um homem de idade avançada, robusto, que viveu no século I. Além disso, os fragmentos traziam vestígios de terra compatíveis com o local exato onde Pedro teria sido enterrado, antes de ser transferido para a parede do santuário. Mas o Vaticano achou prudente manter o achado em segredo absoluto. Publicar algo sem a certeza poderia gerar uma crise gigantesca. Por isso, optou-se por aguardar novos métodos científicos para reforçar as conclusões. Somente no século XXI, com os avanços em análises forenses, datações e estudos arqueológicos, a Santa Sé sentiu-se segura para dar um passo que foi adiado por 70 anos. E então, em 24 de novembro de 2013, sob o sol da Praça de São Pedro, a pequena caixa de pedra foi aberta ao mundo. Para muitos, apenas uma cerimônia. Para outros, um retorno às origens da fé. Para historiadores, arqueólogos e os guardiões silenciosos dos arquivos, significava o fechamento de uma história iniciada no século I. Os fragmentos exibidos não eram apenas relíquias, representavam uma trajetória de perseguições, cultos secretos, migrações de tumbas, investigações clandestinas e prudência institucional. Era, finalmente, a história sendo contada sem cortinas. A exibição pública dos ossos não encerra o mistério. Pelo contrário, torna-o mais amplo. Cada fragmento carrega não apenas a possível presença do apóstolo, mas a memória de todos que, ao longo de 2000 anos, arriscaram suas vidas, carreiras e reputações para preservar, investigar e, por fim, revelar ao mundo aquilo que acreditavam ser
o testemunho físico do primeiro líder da igreja. Número 7. Papa João Paulo I, o Brevíssimo. Em 1978, ano que entraria para a história como o Ano dos Três Papas, a Igreja Católica viveu um abalo que reflete até hoje nos corredores da cidade do Vaticano. João Paulo I, eleito como uma nova luz para um papado marcado por desafios, reinou por apenas 33 dias, um pontificado brevíssimo, mas inesquecível. A sua morte repentina, ocorrida na madrugada de 28 de setembro, abriu um capítulo que misturaria perplexidade, suspeitas e lacunas que jamais foram plenamente preenchidas. Albino Luciani, o Papa do sorriso tímido, era admirado pela maneira direta como falava da fé e também pelo seu estilo pastoral, quase sempre despretensioso. Não era um homem de confrontos, mas também não era de evitar assuntos difíceis. Logo após assumir o pontificado, passou a se inteirar dos mecanismos administrativos da Santa Sé. E isso incluía o IOR, Instituto para as Obras de Religião, conhecido mundialmente como Banco do Vaticano. Internamente, falava-se que ele havia começado a solicitar relatórios, revisar nomes, reorganizar comissões. Nada oficial havia sido declarado ao público, mas quem trabalhava perto dele percebia que Luciani estava tentando compreender, ponto por ponto, como funcionava o complexo sistema financeiro que sustentava a máquina vaticana. E ali era onde vivia um dos seus maiores desafios. Na época, o homem mais influente no comando do banco era o arcebispo Paul Marcinkus. Forte, pragmático e politicamente hábil, comandava o IOR com autonomia considerável. Sob a sua gestão, rumores constantemente surgiam. Investimentos arriscados, relações nebulosas com empresários e políticos, movimentações que raramente eram explicadas. Entre esses personagens estava Roberto Calvi, presidente do Banco Ambrosiano. A relação estreita entre o Ambrosiano e o IOR levantava suspeitas desde o início, mas em 1978 poucas pessoas tinham uma noção clara da profundidade dessas conexões. Calvi, além disso, pertencia à influente e controversa Loja P2, originalmente Propaganda Due, envolvida em escândalos políticos e financeiros que só seriam completamente expostos anos mais tarde. A Loja P2 era uma loja maçônica que operou sob a jurisdição do Grande Oriente da Itália entre 45 a 1976, quando a Constituição foi reformada, e uma loja maçônica secreta, funcionando ilegalmente de 1976 a 1981. Era um tabuleiro complexo. Bancos em colapso iminente, redes de influência política e uma instituição religiosa tentando entender até onde iam suas próprias responsabilidades. Quando João Paulo I morreu, a explicação oficial veio rapidamente. Ataque cardíaco durante o sono. Mas documentos, testemunhos e divergências internas tornaram a narrativa confusa. Alguns afirmavam que ele gozava de boa saúde, outros descreviam um homem fragilizado pelo ritmo acelerado daqueles primeiros dias de pontificado. A ausência de uma autópsia que deveria ter sido feita imediatamente só aumentou a sensação de que algo essencial ficou sem resposta. Desde então, estudiosos, jornalistas, historiadores tentam reconstruir com prudência os passos de João Paulo I naquele último mês. O que ele pretendia reformar? Até que ponto havia avançado as suas investigações internas? E o mais importante, quem seriam os afetados por suas possíveis mudanças? Número 8. A certidão de óbito de Jesus. Entre as relíquias que atravessam gerações, poucas despertam tanta curiosidade quanto o sudário de Turim. Não é apenas um pano preservado pelo tempo, é um enigma que combina fé, ciência e história. Ao longo dos séculos, o tecido acumulou teorias, devoção e controvérsias. Segundo a tradição cristã, o sudário teria envolvido o corpo de Jesus após a sua crucificação. Sobre a fibra amarelada do linho
vê-se a figura sutil de um homem ferido de maneira compatível com os relatos bíblicos. Hematomas, marcas de flagelação e o contorno de uma ferida ao lado do tórax. A existência documentada do sudário surge oficialmente em 1354, na França medieval, período em que relíquias como esta eram intensamente disputadas e veneradas. Por séculos, estudiosos tentaram desvendar a sua origem. Em 1988, o mundo acompanhou com expectativa a datação por radiocarbono realizada por 3 laboratórios independentes. O resultado parecia definitivo. Tecido datava da Idade Média, possivelmente entre os séculos 13 e 14. Para muitos, isso encerrava a discussão. O sudário seria uma criação posterior, talvez fruto de rituais devocionais, talvez uma obra de arte simbólica feita para representar o sofrimento de Cristo. Mas a história não se deixa encerrar tão facilmente. Entre os pesquisadores que mantiveram a discussão viva está Barbara Frale, a historiadora ligada aos arquivos apostólicos do Vaticano. Em seus estudos, utilizando técnicas avançadas de análise de imagem, ela relatou ter encontrado vestígios quase imperceptíveis de inscrições espalhadas pela superfície do tecido, traços tão frágeis que pareciam manchas comuns a olho nu. Esses fragmentos, segundo a sua interpretação, incluem palavras em grego, latim e hebraico, repetindo de forma dispersa uma identificação: sudário funerário de Jesus de Nazaré. A ideia de Frale parte de práticas romanas registradas em outras fontes históricas. Em algumas execuções, especialmente envolvendo condenados de origem estrangeira ou casos politicamente sensíveis, era habitual anotar informações essenciais diretamente na mortalha, uma espécie de identificação improvisada, o equivalente rudimentar de uma certidão de óbito. Segundo essa teoria, o sudário de Turim não teria apenas envolvido um corpo, mas também carregado, escrito às pressas, o registro da morte de um prisioneiro específico. Contudo, como quase acontece com quase todos os estudos sobre o sudário, a proposta de Frale não alcançou o consenso. Especialistas divergem sobre a interpretação das marcas, sobre a confiabilidade das técnicas de leitura e até mesmo sobre se tais inscrições realmente existem. A relíquia permanece num ponto singular entre história e devoção, onde cada nova pesquisa parece abrir uma porta, nunca fechá-la. Número 9. Passetto di Borgo, o túnel de fuga dos papas. Escondida entre as antigas estruturas de pedra e os altos muros que circundam o Vaticano, há uma passagem que quase ninguém nota. Um caminho silencioso que percorre o perímetro fortificado. É conhecido como Passetto di Borgo, ou mais dramaticamente, o túnel de fuga do Papa. Do lado de fora parece comum, apenas uma longa muralha de pedra como centenas de outras defesas medievais espalhadas pela Europa. Mas dentro dela existe um corredor estreito, que se estende por quase 800 metros, conectando o Vaticano diretamente ao Castel de Sant'Angelo, o antigo mausoléu do imperador Adriano, mais tarde transformado em fortaleza e santuário papal. A construção do Passetto di Borgo começou no século XIII, na época de Nicolau III, e levou mais de um século para ser construída. Foi mais do que um feito de arquitetura, foi uma declaração estratégica de que, em tempos de instabilidade, o chefe da igreja precisava de uma rota de fuga, e em um ponto da história, essa rota de fuga provaria ser uma tábua de salvação. No ano de 1527, Roma mergulhou num dos capítulos mais sombrios do seu passado: o saque de Roma pelas forças do imperador Carlos V. A cidade caiu no caos. Igrejas foram saqueadas, monges, fiéis e civis inocentes foram massacrados nas ruas. Em meio à anarquia, o Papa Clemente VII foi forçado a fugir para salvar a sua vida. O Passetto tornou-se seu único meio de sobrevivência, levando-o para fora do Vaticano em segredo e segurança. O túnel ainda existe, mas é aberto ao público apenas em ocasiões especiais.
Número 10. Os Arquivos do Vaticano. Hoje conhecido como Arquivo Apostólico do Vaticano, o acervo já ostentou um nome muito mais impactante: Arquivo Secreto do Vaticano. A mudança promovida pelo Papa Francisco buscou afastar a ideia de conspiração que sempre acompanhou o antigo título. Ainda assim, o novo nome não apagou a questão que intriga estudiosos e curiosos há séculos: o que realmente guarda o Vaticano ali dentro? O arquivo é imenso. Estima-se que contenha milhões de páginas, produzidas ao longo de mais de 1.200 anos. Pensa, são decretos papais, correspondências diplomáticas, registros judiciais, relatórios de missionários, anotações administrativas e documentos que nunca chegaram ao conhecimento público. Entre especialistas, circulam suposições, algumas plausíveis, outras quase míticas, de que ali também possam existir relatos de fenômenos extraordinários, testemunhos de acontecimentos sobrenaturais e até textos que registram episódios inexplicáveis em termos históricos. Oficialmente, o Vaticano afirma que o arquivo está aberto à pesquisa acadêmica, e está, em teoria. Na prática, o processo de solicitação é extremamente rigoroso, exige um vínculo acadêmico sólido, justificativa de pesquisa e uma análise criteriosa de cada pedido. Poucos recebem a autorização, e mesmo esses poucos só acessam pequenas parcelas do acervo. Os documentos já liberados mostram o valor histórico gigantesco do arquivo. Entre eles, destaca-se o processo de 1633 contra Galileu Galilei, o famoso cientista, e a carta escrita por Maria, rainha da Escócia, pouco antes da sua execução. Esses casos revelam como o arquivo contém peças capazes de reconfigurar a nossa compreensão de períodos inteiros da história europeia. E, inevitavelmente, surge a questão: se o material divulgado já é tão revelador, o que permanece trancado atrás das portas ainda inacessíveis, hein? O Vaticano tem tentado digitalizar parte da coleção, mas a tarefa é monumental. A quantidade de documentos é tão grande que o progresso avança a passos lentos. Além disso, estudiosos acreditam que justamente os registros mais sensíveis, aqueles que tratariam de eventos anômalos, crises internas ou relatos fora do padrão histórico, continuam reservados a um círculo muito restrito. Portanto, apesar da mudança de nome e de certas aberturas recentes, o arquivo apostólico permanece envolto num equilíbrio fascinante entre a história registrada e um silêncio institucional. Um lugar onde o passado é preservado, mas nunca totalmente revelado. O que achou do tema? Deixe nos comentários. Gostaríamos muito de saber a sua opinião. Obrigado pela sua companhia, sempre especial. A gente se vê num próximo vídeo.